Hebreus, porque na verdade, quando se fala de fé, o que vem na nossa mente é Hebreus. Hebreus, capítulo 11, quando fala da natureza da fé, tirado pelo exemplo do Velho Testamento, mas nós queremos, antes de entrar nesse capítulo 11, nós vamos aqui no capítulo 10, no versículo 37 aqui, do versículo 37 até o 39, nós vamos ler esse texto aqui. Hebreus 10, 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Que nós possamos abrir o nosso espírito, porque Deus, Ele fala com aqueles que estão aqui. Por isso foi em momentos que Deus tirou para a gente estar aqui cultuando a Deus. E eu já digo que, irmão, eu me sinto bastante feliz de estar aqui com os irmãos, compartilhando dessa campanha, dessa bênção que Deus está proporcionando para a igreja. Irmãos, e dentro desse tema de fé, porque a fé, ela é a base, por isso que a fé, ela vem de Deus. A fé, ela não nasce dentro do homem, a fé, ela nasce da palavra de Deus. É por isso, se nós queremos ser ricos na fé, nós precisamos ser ricos do conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo João, ele diz assim: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E dentro desse texto aqui que nós lemos, veja que há algo profundo, porque fala aqui, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá, e não tardará. Irmãos, porque tudo nessa terra gira em torno de recompensa. Essa é a verdade. Veja bem, porque a pessoa enfrenta lá a fábrica, às vezes a senhora enfrenta lá a casa de família, caminhoneiro enfrenta a estrada, motorista de ônibus, enfim, cada trabalho. Por quê? Por causa da recompensa do salário. E as coisas de Deus não é diferente. Aleluia. Há uma recompensa para aqueles que abandonaram este mundo, para aqueles que se entregaram a Jesus Cristo. Haverá uma recompensa da vida eterna. Agora, irmãos, essa recompensa nós só tomamos posse pela fé. Pela fé. Por isso que aqui diz: o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé. E Deus diz: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque existe uma fé, irmãos, porque muitas pessoas às vezes aproximam de Deus com fé, e ele pela fé recebe benefício de Deus, recebe cura, livramento,
recebe solução para problemas, bênção para a família. É uma fé, porque a fé, ela funciona. Mas a palavra de Deus fala de uma fé que ela avança, porque tem muitos que ele tem uma fé, e ele, nessa fé, ele vai até alcançar um objetivo, mas depois ele para. Mas a Bíblia fala de uma fé, em cujo texto o irmão foi lido, que era o tema, quando Jesus disse: e quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé sobre a terra. Então existe uma fé para esperar a volta de Jesus, existe uma fé para estar firme quando Jesus voltar, existe uma fé que ela avança. E o que nós vamos meditar, ou estamos meditando aqui, Deus dizendo: mas o meu justo, o justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque esse tipo de fé é uma fé que avança no meio da circunstância. Esse tipo de fé é uma fé que ela não retrocede diante de nada, porque é uma fé que vê o invisível. É uma fé, irmãos, que ele recebe no seu espírito. E é o que nós vamos meditar aqui nesse capítulo 11, quando diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, eu vou dizer para você que a fé para receber o milagre da cura, ou a fé para receber a solução de um problema, irmãos, é bem mais fácil, porque muitas vezes o problema estimula a fé. Muitas vezes o problema traz uma aflição que a pessoa corre para Deus. Mas o que a Bíblia, ela fala nesse capítulo 11, e que ele ficou denominado como o capítulo dos heróis da fé, é uma fé, irmãos, que ela ultrapassa limites. Por isso que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha aqui, irmãos, e esse versículo continua dizendo, esse capítulo, versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E veja bem aqui, no versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Irmãos, para nós entendermos a natureza da fé e de onde a fé nasce, é preciso que nós mergulhemos na Bíblia, mergulhamos em Deus, porque a fé, ela vem de Deus. Deus é um Deus de fé. Por isso que a palavra, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pela palavra de Deus, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para nós entender, nós precisamos ir no começo. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, Deus criou este homem. A Bíblia traz um relato profundo